Obrigado por estar comigo no Vivendo Melhor Todos os Dias, e no programa de hoje nós temos um assunto muito importante para tratar. O tema da mensagem de hoje é cuidado com a alma insatisfeita. E eu já adianto para você que talvez nós tenhamos que dividir esse programa em algumas partes, então eu peço que você fique atento para que você não perca nada. O problema de uma pessoa insatisfeita é que ela causa mal para si próprio, mas infelizmente ela também causa mal para aquelas pessoas que ela convive. E deixa eu te fazer uma pergunta: você conhece uma pessoa insatisfeita? Você convive com pessoas insatisfeitas? Você é uma pessoa insatisfeita? Porque se houver esse problema de insatisfação, seja em você ou nas pessoas que você convive, eu tenho certeza de que muitas coisas não têm dado certo. E nós estamos aqui justamente para falar sobre esse assunto, para resolver talvez um problema que tenha causado tanta tristeza e dor para você. Preste bastante atenção naquilo que nós vamos falar hoje, porque pode sim mudar a sua vida. A insatisfação, ela é um desagrado. Pessoas que vivem desagradadas, pessoas que não são completas, elas têm uma falta de satisfação e também é uma sensação de descontentamento. A insatisfação, ela é um mal que tem acometido muitas pessoas. Uma sociedade que nós vivemos, onde o novo chama atenção e acaba tornando pessoas exigentes porque elas sempre querem algo novo. Infelizmente, elas acabam transferindo isso para Jesus como se ele fosse obrigado a sempre fazer algo para que elas sejam satisfeitas. E nós temos que tomar cuidado a nos apegar a isso. Por quê? Eu quero separar um texto para hoje, que está lá em João no capítulo 6. A partir do versículo 1, a gente vai ver que, para mim, um dos maiores milagres que Jesus faz é a multiplicação dos pães e peixes. No versículo 1 em diante até o versículo 15, aqui acontece esse milagre, porque Jesus era acompanhado por uma multidão, porque um dos ministérios de Jesus era o ensinamento, e as pessoas elas se apegavam às palavras de Jesus, aquilo que ele ensinava chamava muita atenção. Então, um dia, esses ensinamentos se prolongou, se estendeu, e Jesus não queria despedir a multidão, porque já fazia um tempo que elas estavam sem comer. Então Jesus chega até um dos seus discípulos, o Filipe, e pede para que ele providencie pão. Então ele fica preocupado e diz: Senhor, ainda que nós trabalhássemos por muitos dias, algumas semanas, nós jamais teríamos condições de sustentar essa multidão. Então Jesus, ele faz isso, mas ele já sabia o que ele tinha que fazer. Quando Deus te pede algo, te dá uma ordem, na verdade ele quer saber se você está alinhado com aquilo que ele deseja. Então tudo que Deus planejou para você, colocou na sua vida, nas suas mãos para executar, ele quer que você alinhe com a vontade dele, que você siga os planos dele. Talvez você não sabe realmente o que fazer, então pergunte para ele, converse com ele, faça uma oração a ele, pede instruções, porque ele vai te ensinar exatamente o que você tem que fazer. Logo se espalhou ali o pedido de Jesus, então André, ele traz um menino que tem apenas 5 pães e 2 peixinhos de Jesus. Nós só temos isso, mas eu sei que isso não é o suficiente para essa multidão. Jesus disse: basta, é o suficiente, e ele pede para que os discípulos organizem a multidão. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus, ele só multiplica algo na nossa vida quando antes nós nos organizamos. Se a sua vida estiver desorganizada emocionalmente, espiritualmente, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, não vai ter multiplicação. Primeiro precisa se organizar, primeiro as coisas precisam ser colocadas em ordem e depois virá a multiplicação. Me lembro de um profeta, Isaías, que foi até o rei Ezequias e ele deu uma palavra dura da parte de Deus: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Então, aquele rei vai para o quarto, vira o rosto para a parede, faz uma oração sincera, coloca a casa em ordem. Então Deus multiplica os dias. É assim que funciona. Quando você
Coloca a tua vida em ordem. Quando você coloca suas emoções em ordem, você organiza a sua vida. Então Deus tem liberdade para fazer aquilo que Ele quer. Deus, Ele quer multiplicar na sua vida. Coloque a vida em ordem. Coloca a casa em ordem. Então, os discípulos de imediato pedem para que as pessoas se assentem, organiza elas. Algumas traduções e até mesmo os outros evangelhos diz que separaram em grupos de 50 e de 100. Se vê como que a organização faz parte. Então Jesus começa a dividir os pães e os peixes e milagrosamente todas as pessoas comeram, ficaram satisfeitas e ainda assim sobraram 12 cestos cheios. Glória a Deus por isso. Deus também quer fazer algo extraordinário na sua vida. Ele quer multiplicar na sua casa, quer multiplicar na sua família, Ele quer multiplicar no seu lar. Uma bênção de prosperidade e multiplicação seja derramado sobre você em nome de Jesus. Multiplicou os pães, multiplicou os peixes, ajuntaram os cestos e as pessoas ficaram todas atônitas. Então as pessoas disseram, verdadeiramente este é aquele a quem nós esperávamos. E a Bíblia diz que queriam fazer dele um rei. Então Jesus, no meio daquela multidão, ele vai para o monte orar, porque ele sabia que ainda não era chegada a hora do cumprimento dessa profecia que eles mesmos diziam, que ele seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Bom, depois disso, os discípulos entram no barco, ainda João 6, só que agora a partir do versículo 16 até o versículo 21, os discípulos entram no barco. Então entenda, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, todos comeram, todos se saciaram, sobraram 12 cestos. Os discípulos entram no barco e eles vão para uma outra cidade chamada Cafarnaum, que era uma distância de 5 quilômetros mais ou menos. E isso, a multidão se dispersa, os discípulos estão indo pelo mar, de repente se levanta uma tempestade. Eu quero que você guarde essa informação, porque nós vivemos de multiplicação, de bênçãos, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas nós também precisamos estar atentos às aflições, os problemas. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. As tempestades são inevitáveis. Não é porque num dia houve multiplicação, não significa que no outro não vai ter tempestade. E por isso eu quero que você entenda, se a sua alma não for satisfeita com a presença de Jesus, você vai ter multiplicação de pães e peixes, mas quando vier a tempestade, você vai abandonar o barco. Você vai se voltar contra Deus. Você vai se esquecer daquilo que fez. E os discípulos enfrentam essa tempestade. Jesus vem, como ele sempre vem, na hora certa, no momento certo, os discípulos o recebem e de repente aquela tempestade se acalma. Oh, glória a Deus por isso, porque eu não quero apenas ter um Jesus que multiplica pães e peixes. Eu quero também ter um Jesus que acalma as tempestades. E é esse Jesus que eu vim apresentar para você. Ele sim tem poder para multiplicar pães, multiplicar peixes, fazer milagres, mas ele também tem poder para acalmar os ventos, para acalmar as tempestades, para colocar sua vida numa abundância, numa calmaria através daquilo que ele deseja para você. Pensa numa coisa, talvez tudo esteja fora do controle na sua vida. Confia no Senhor, porque Ele tem planos de grandes realizações na sua vida, em nome de Jesus. Jesus vem, acalma o vento, acalma a tempestade, entra no barco e eles chegam ao outro lado, Cafarnaum. Agora escute que eu quero ler alguns versículos com vocês. Em João, no capítulo 6, agora a partir do versículo 22, diz: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não tinha ido com eles. Então a multidão viu algo. Eles observaram que Jesus tinha ido para um lado e os discípulos pegaram o único barco que estava ali e foram sem Jesus. Mas veja bem, a multidão não seguiu os discípulos e também não viram para onde Jesus foi.
quero dizer uma coisa muito importante para você. As nossas vidas, ela tem os percursos e nós precisamos entender o que está acontecendo. Não se desespere. Você vê que no outro dia, então, essa mesma multidão que participou do pães e peixes, eles não participaram das tempestades. Tem algumas pessoas que elas só querem vem a nós, mas o vosso reino, elas não estão dispostas. Os discípulos enfrentaram tempestades. Os discípulos viram Jesus acalmar o vento. Os discípulos viram Jesus vir até eles no momento de caos. A multidão não. A multidão só viu a multiplicação. Que grupo que você pertence? Daqueles que estão do lado da multiplicação e vê os milagres? Ou daqueles que, além de ver os milagres, vê Jesus acalmar ventos e tempestades? Você é daqueles que só precisa da bênção? Ou você quer uma intimidade verdadeira com o abençoador? No versículo 22 que nós acabamos de ler, no outro dia, então cada um, penso eu, que foi para tua casa, se ajuntar em alguns lugares, aí no outro dia, vamos procurar por Jesus, vamos ver os discípulos, eles observaram, viram que o barco não estava, versículo 23, alguns barcos de Tiberíades, mais ou menos uns 10 quilômetros dali, se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou. Versículo 24, e quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Então, no outro dia, eles foram procurando Jesus, procurando os discípulos e não encontraram, não viram o barco, e falou, vamos para Cafarnaum também. Vamos lá, eles devem estar lá. Então, aquela mesma multidão entrou nos barcos que estavam ali, se ajuntaram e foram para o outro lado, para Cafarnaum. No versículo 25, preste atenção. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram. Quando eles chegaram lá, eles encontraram Jesus e eles perguntaram, mestre, Rabi, quando que o senhor chegou aqui? Por quê? Porque eles sabiam que Jesus não tinha ido com os discípulos. Eles tinham observado que Jesus tinha ido para um lado e os discípulos para o outro. Jesus tinha ido para os montes orar e os discípulos tinham pegado o barco e atravessado o mar. Mas eles não viram Jesus vir com os discípulos e por isso eles perguntam, Jesus, como que o senhor chegou aqui? Eles perderam a parte mais importante. Não quero dizer aqui que multiplicar pães e peixes não é importante. É importante. Nós não podemos viver só de multiplicação de pães e peixes. Nós também temos que viver de calmaria de tempestades, de um Jesus que anda sobre as águas, de um Jesus que acalma ventos, que para crises, que interrompe caos. É esse Jesus que eu estou apresentando a você. É esse Jesus que eu estou oferecendo para você no programa de hoje. E você precisa entender que Ele está aqui disposto nesse momento a te abençoar, a mudar a tua vida, a mudar a tua história, desde que você entenda que você precisa ter uma alma cheia de contentamento, uma alma satisfeita. Agora veja o versículo-chave de hoje, 26. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não é porque entenderam os sinais, mas porque eu dei coisas para vocês comerem. Jesus, quando a multidão vem dizendo, perguntando que hora que ele tinha chego lá, que momento que ele tinha chego lá e como ele tinha chego, Jesus disse, gente, eu sei qual é a intenção de vocês. Vocês não estão aqui porque vocês entenderam os sinais. Vocês estão aqui porque eu fiz algo por vocês, porque eu dei algo para vocês comerem. Por detrás da multiplicação dos pães e peixes, tinha um sinal de Deus. E por detrás de tudo que você vive, por detrás de tudo que você passa, tem um sinal de Deus. Deus quer te ensinar alguma coisa. Ele quer te guiar por um caminho, Ele quer te dar algum entendimento e você precisa compreender isso. Você precisa estar atento
ao sinal de Deus. Havia um sinal por detrás da multiplicação dos pães e peixes. E eu quero que você entenda que o Deus que dá sinais, Ele quer te mostrar algo. Ele quer que você enxergue algo. Ele quer que você entenda algo. Não é só o ato de cortar o pão, dividir o peixe e todas as pessoas comerem o alimento. Eu vejo algo mais profundo por detrás disso. Eu vejo o evangelho se espalhando. Eu vejo Jesus dizendo: temos poucos, mas podemos fazer disso muito, porque o evangelho é isso. O evangelho não é só eu ter, mas é eu compartilhar. Agora preste atenção, porque em Mateus 24, no versículo 10, a Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas iriam trair umas às outras e elas iriam odiar umas às outras. E as pessoas, elas seriam ofendidas. Nós vivemos numa época em que as pessoas mais se ofendem, que as pessoas mais se ferem. E sabe qual que é esse o sinal? É o sinal da volta de Jesus. Porque ele disse que no final dos tempos, antes da volta dele, as pessoas iriam se ferir, se machucar e se ofender. E nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Pessoas se ofendem, pessoas se machucam. Esse é um sinal. Assim como outros muitos sinais que Jesus dá e nós não entendemos. Agora veja uma coisa. Qual tem sido a sua motivação para seguir Jesus? Por que que você está vivendo com Ele? Qual é o motivo pelo qual você o acompanha, você o segue, você entregou a sua vida para Ele? A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 4, ele fala sobre a tentação. E Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de ter passado 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. E o tentador veio a ele e disse: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem bem claro, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não podemos servir a Jesus somente pelo pão, o pão que multiplica, o pão que prospera, o pão que nos abençoa, porque faz parte da nossa vida. Mas essa não é a motivação principal pelo qual você segue Jesus. Porque não é só de pão que vive o homem, mas é de toda palavra que sai da boca de Deus para abençoar a tua vida. Se a tua motivação de seguir Jesus não for por causa da palavra que sai da boca dele e você está atrás dele só por causa de pão, sinto muito em te dizer, mas você é uma pessoa insatisfeita. Não siga Jesus por aquilo que ele faz. Aprenda a seguir Jesus por aquilo que ele é. Ele é bondoso, ele é amoroso, ele é cuidadoso, misericordioso, ele perdoa, ele é o Senhor dos Senhores. A sua motivação pelo qual você segue ele não pode ser simplesmente por aquilo que ele faz, para as coisas que ele faz. Quando a multidão chega do outro lado e diz: mestre, que horas que você chegou aqui que nós não vimos? Ele disse: eu sei porque vocês estão aqui. Vocês não estão aqui por causa dos sinais, vocês não estão atentos aos sinais. E hoje a geração também não está atenta aos sinais. Jesus está batendo na porta, ele está voltando. Só que as pessoas, elas só estão atrás de pão, daquilo que ele multiplica, de bênçãos terrenas, bênçãos materiais. Eu quero dizer para você, não que nós não devemos nos preocupar com isso, mas isso não é o mais importante no reino de Deus. O mais importante no reino de Deus são os sinais. O mais importante no reino de Deus é a volta de Jesus. O mais importante no reino de Deus é quando as trombetas tocarem, o céu se abrir e os nossos nomes serem chamados. É com isso que nós devemos nos preocupar. Não é só de pão que vive o homem. Vive de pão, mas não é só disso. Só que o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa entender que a palavra que sai da boca de Deus é uma palavra que vai te transformar, que vai mudar a sua vida. Jesus tem a palavra que você precisa. Ele tem as bênçãos que você tem buscado. Ele tem capacidade de multiplicar pães e peixes, mas ele não quer que você se preocupe só com isso. Ele quer principalmente que você entenda os sinais da volta dele, os sinais do cumprimento das Escrituras, os sinais das obras dele. Não é só de pão que vive uma humanidade, mas é do verdadeiro evangelho e da essência da palavra. Esse é o recado de Deus para a nação de hoje.
Nós vamos ficando por aqui, que o Espírito Santo continue falando no seu coração e você consiga meditar tudo aquilo que Deus falou com você e se prepare, porque muitas coisas Deus ainda vai falar com você. O Espírito Santo tem total liberdade de falar no seu coração e lembre-se, a sua alma precisa ser uma alma satisfeita. Não siga Jesus apenas pelos pães e peixes que ele multiplica, mas siga Jesus entendendo os sinais de quem você é e quem ele quer que você seja.